Olá, gente, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Estamos aqui para mais uma aula de avançado em teologia. Início de matéria, tá? É a aula que estava atrasada devido ao envio da apostila, tá? Tivemos alguns contratempos. Essa aula é a aula do dia 19 de março, tá? Vou colocar ela aqui, está sendo liberada para você hoje. Mas esta aula é a aula do dia 19 de março, tá bom? É a aula de hermenêutica, tá? Vou botar aqui, ó, 19 de março de 2022. Cabo Frio. Geralmente sempre boto antes, hoje estou colocando depois. Ok? Tá? Nossa aula será a aula de hermenêutica. Esse meu pílulo vermelho não tá muito legal não. Vamos orar antes de começar a nossa aula. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, glorificamos o teu nome, pela tua fidelidade, pelo Deus tremendo a qual o Senhor é. Queremos, ó Pai, entregar para o direcionamento desta aula nas tuas mãos. Fale conosco, ó Pai, de forma clara, de forma concisa, de forma precisa, para que o teu nome seja glorificado, Senhor. Estamos aqui porque a tua palavra é alimento para a nossa alma. E no decorrer que nós estamos lecionando, alimente nossa alma e enche nosso espírito para a glória do teu nome, Senhor. Nos revele o teu espírito por trás da letra, porque assim está escrito, que a tua palavra é espírito e vida. Fique conosco e nos dê vitória. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos lá, gente. A hermenêutica, ela é a arte de interpretar os textos sagrados, tá? Nós rompemos a homilética, que é a arte de elaborar sermão, e agora adentramos a hermenêutica, tá? Então a hermenêutica, ela vai te dar ferramentas para que você interprete de forma clara, de forma precisa a palavra de Deus, tá? Para início, eu preciso que você abra em 1 Samuel, capítulo 1, tá? Abre em 1 Samuel, capítulo de número 1, vamos ler o versículo 19. Após, vamos ler Mateus, capítulo 1 também, o versículo de Mateus, que eu quero somente o versículo de número 25. Ok? Quando eu me direcionar para cá, porque a aluna Jéssica está aqui, e aqui eu vou ficar para poder apontar o quadro para vocês. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 19. Achou, vida? Sim. Escrito está: e levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e vieram à sua casa a Ramá, e Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela, tá? Vamos pegar a palavra, gente. Conheceu. Essa expressão aqui, gente, conheceu, ela é um eufemismo, tá? Ela é um eufemismo para dizer que tiveram ato sexual, tá?
Tá? Então, para suavizar a expressão bíblica, foi usado um eufemismo, tá? Foi usado um eufemismo, tá? Para suavizar a expressão ato sexual e foi colocado conheceu, tá? Por quê? Porque esse dízimo ali, ele é o segundo dízimo. É um dízimo cerimonial. É um dízimo que a família se reunia e comia na casa do Senhor, no tabernáculo, tudo aquilo que eles tinham vontade. Seja vaca, cordeiro, bebida forte. Eles se reuniam e comiam na casa do Senhor. O nome desse dízimo é Maaser Sheni, conhecido como segundo dízimo, que é um dízimo cultural, que é um dízimo que nós, a igreja do Senhor, não praticamos, tá? Porque é um dízimo para a nação de Israel. Então é um dízimo apontado para a cultura israelita, tá? Haja vista que o dízimo que a igreja pratica é um princípio perene, que veio antes da lei, tá? Que é o dízimo de Abraão, tá? Que está lá em Gênesis 14, tá? Então esse dízimo é um dízimo da lei, que a família se reunia e comia no tabernáculo. O tabernáculo estava fixado em Siló e todo ano eles subiam para esse tabernáculo para ali fazer a sua entrega e automaticamente essa palavra é colocada e conheceu como um ato sexual, tá? Então a hermenêutica vai me dar essa ferramenta. Um outro texto é Mateus 1,25. Vamos lá, Mateus 1,25. Gente, se vocês me notarem que eu tô com o pescoço um pouquinho duro, que eu tô com um mau jeito no pescoço, o famoso torcicolo. Já riram de mim bastante ontem já, mas vamos lá. Mateus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 1. Só um adendo aqui. A gente precisa retornar à vida. A gente precisa retornar, alunos, a gente precisa retornar aqui. E, como eu falei com vocês, que a hermenêutica é a arte de interpretar a Bíblia, Eucana conheceu, foi um eufemismo, sua mulher, e o Senhor se lembrou de Ana. Essa expressão, e Deus se lembrou de Ana. Leia um texto aí, pega aí, vê se a sua Bíblia está assim. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 19. Desculpa, já abriu certinho. Acho o versículo 19. E leia pra gente, minha voz audível. Todo. Sim. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e vieram à sua casa, a Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. A pergunta é, Deus esquece de alguém? Não. Se ele se esquecer, ele não é totalmente soberano. Ele não sabe todas as coisas. A gente vai ferir um atributo que é dado a ele de onisciência. Ou seja, oni é em todas as direções. Mas não mais café, Vitor, tem coragem? Estou. Por gentileza. Então, a expressão se lembrou, quer que espera você voltar? Não? Essa expressão se lembrou, aqui no hebraico, se remete que tudo se remete a tudo tem dia, hora e mês. Isso se remete que tudo tem um dia, hora e mês para acontecer. Obrigado, Vitor. Tá? É a mesma expressão que a gente encontra lá em Gênesis, que quando Noé está na arca e Deus se lembrou de Noé. É porque havia um dia, havia uma hora e um mês para acontecer. É claro que Deus está acima do tempo.
tá? Pode escrever aqui, tá? Isso aqui, tá? Isso que você pode colocar, tá? Cafézinho quente, que tá muito frio, gente. Vou deixar vocês escreverem aqui. Escrevam, hein? Escrevam. Depois eu vou tomar meu cafezinho, tá? A guisa de informação atemporal. Pronto. Show de gás, né? Deixa vocês escreverem aí. Ok? Então essa expressão se lembrou se remete a dia, hora e mês, tá? Porque Deus é atemporal, Ele está acima do tempo, Ele não depende do tempo. Nós dependemos do tempo. Para acordar, para tomar café da manhã, café da tarde, almoço, janta. Então a gente está limitado ao tempo. Então somos limitados, condicionados ao tempo. Deus não, Deus está acima do tempo. Tá? Então ele é atemporal. Se ele quiser retroceder, ele retrocede. Se ele quiser avançar, ele avança. A Bíblia diz que nos últimos dias os dias seriam abreviados. Né? Antigamente você acordava, demorava a chegar, a hora do almoço demorava a chegar tarde. Hoje em dia você já acorda e é de tarde. Né? Porque os dias foram abreviados. Então o Deus que é atemporal tem controle de tudo. Tá? Ele parou o sol para Josué, porque ele disse que queria entregar os inimigos naquele dia para Josué. Ele não parou o sol, ele parou foi a terra. Né? Porque devido à ciência a gente sabe que o que roda não é o sol, é a terra que está em movimento de rotação e translação, dando volta em si mesmo. Então ele está acima de tudo e tendo o controle de tudo. Ok? Agora Mateus, vamos lá Mateus. Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, versículo 25. Diz assim, ó. E não conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-se o nome de Jesus, tá? Tá falando de José, tá? Que quando Gabriel visita Maria, Gabriel diz, salve agraciado, o Senhor é contigo. Bendito será o fruto que será gerado no teu ventre. E a promessa de Jesus ali foi feita, haja vista que 740 anos atrás Deus havia usado Isaías para falar que uma virgem conceberia. E 740 anos aproximadamente, que é uma regra da hermenêutica, sempre aproximar, vai acontecer esse cumprimento dessa promessa. E automaticamente José não vai conhecer Maria até que ela deu à luz a Jesus Cristo primogênito. Ou seja, desde quando ela recebeu a notícia que seria gerado Jesus Cristo no ventre dela, e a semente seria a semente do próprio Deus, ou seja, através do Espírito Santo, a semente foi passada pela trompa de Falópio, colocada no útero. No útero veio moléculas, células, zigoto, embrião, e Jesus foi se formando ali, tá? Com 500 músculos, 3 trilhões de células, enfim. Nesse período, José não conheceu Maria, ou seja, ele não teve ato
sexual com ela, até ela realizar, até ela conceber, até ela dar à luz. Então, essa expressão que está lá em Mateus, ali também em Mateus, é um eufemismo, é uma metódica para suavizar a palavra, tá bom? Para você não ter tanto um choque, um impacto, ok? Vamos lá, apostila. Devo poder pegar? Sim. Devo poder pegar? Vamos lá. A religião judaico-cristã está bombardeada veementemente nesta era pós-moderna. É verdade que as diversidades sempre fizeram parte da história da igreja cristã. Hoje, porém, elas parecem mais sutis. De um lado, o externo, estão os pressupostos pós-modernistas, questionando a validade de doutrinas, até estão aceitando como verdadeiras. As áreas ética, religiosa e teológica, para citar exemplos, sentem tais efeitos. Do outro lado, o interno, a situação também é grave. A igreja evangélica brasileira, apesar de uma expansão numérica, tem demonstrado, através do ensino e prática, suas deficiências bíblicas e teológicas. Aí, algo que eu sempre tenho falado com alguns alunos é: por que a igreja moderna de hoje enfrenta uma deficiência na área teológica? É porque o povo hoje está atrás de informação, não está atrás de conhecimento, tá? E automaticamente hoje o povo quer muito, se você observar, o povo sabe um pouco de cada coisa, mas não tem profundidade de nada. Eles conhecem, têm um conhecimento, aliás, têm informação, mas não têm um conhecimento, tá? Página 188. Desafio à hermenêutica bíblica na pós-modernidade. Uma análise detalhada na realidade atual e no nosso próprio eixo contextual é suficiente para identificar algumas ameaças à igreja evangélica brasileira na pós-modernidade. O problema da complexidade das demandas que estão sendo gestadas no cenário pós-modernista e apresentadas à igreja agrava-se ainda mais quando percebemos que a mesma tem dificuldade. Primeiro, na interpretação. 2, na sistematização. 3, na vivência. 4, na transmissão do correto conteúdo bíblico. Uma observação aqui: a Bíblia, ela não tem mais de uma interpretação. A Bíblia, vou deixar bem claro aqui, a Bíblia desculpa o barulho, tá, gente? Calma o negócio aqui. Então observe isso aqui. Ó, veja bem, a Bíblia tem apenas uma interpretação. A Bíblia, ela não tem responsabilidade com aquilo que eu entendo. Ela não tem responsabilidade com aquilo que você entende. Ela tem responsabilidade com aquilo que ela está dizendo, com aquilo que ela foi direcionada a dizer, tá? Então, por isso que no nosso meio, a interpretação bíblica, ainda que nos seus pormenores, ela é fundamental. Por quê? Porque existe a minha interpretação, existe a interpretação de outro, e existe o que a Bíblia literalmente diz, que é a sua interpretação fiel, tá? A gente sempre procura, em todos os estudos sistematizados, tá? Na sistematização aqui, a gente procura apresentar um lado, apresentar o outro e apresentar o que a gente acha, tá? Sendo mais plausível, com mais concordância, com mais relevância bíblica, enfim, tá? Com mais propriedade, tá? Exemplo, já me perguntaram várias vezes, é uma pergunta muito corriqueira: professor,
a igreja vai passar pela grande tribulação? A minha resposta é, eu sempre falo dos pós-tribulacionistas, falo dos pré-tribulacionistas, falo do meso-tribulacionista, falo do tribulacionista 3/4, que é uma nova onda que está surgindo nos Estados Unidos agora, já tem algum tempo que já surgiu nos Estados Unidos, e falo sobre pós-tribulacionismo, tá? E dou a minha opinião, o que eu penso que a Bíblia dá mais sustentabilidade. Só que a igreja é muita gente. Vai ter salvação antes, como sempre teve, vai ter salvação durante a tribulação e vai ter salvação depois da tribulação. Tá? Porque a Bíblia diz lá em Apocalipse, quem são esses? Esses são os que estão vindo da grande tribulação. Então, a igreja é muita gente. Tá? Na vivência, olha só, observe isso aqui. Observa. Isso aqui a gente precisa nomear. Isso aqui eu ouvi uma pregadora falando e eu fiquei analisando os pormenores e é de uma realidade muito ímpar. Vivência. Veja bem. Eu não prego o que eu vivo. Eu prego aquilo que eu creio. Eu vi isso. E isso mudou a minha forma de pensar. Mudou a minha forma de ver. Por quê? Porque eu já fui pregar em algumas igrejas, anos atrás, passando fome. A pé. Sem roupa para vestir. Mas só porque eu estou vivendo isso, eu vou pregar isso? Rapaz, muito aí, vida. Então, olha, observe. Eu não prego aquilo que eu prego, aquilo que eu creio. Porque se eu estiver enfermo, eu vou pregar a enfermidade que eu estou vivendo? Então, a gente procura viver o que a Bíblia nos direciona. Pega o meu livro, por favor, que eu estou lendo, vida. Rapidinho, por gentileza. Desculpa te incomodar, minha flor. Por gentileza. Olha só. Esse livro aqui é o meu livro que eu adotei para ler, tá? Viagens através da Bíblia, tá? E será até um evento que eu vou ministrar com essa temática aqui, vou abordar essa temática aqui. Vou dar uma conferência agora dia 15 de maio, uma conferência que vai ter alguns ministrantes falar sobre desenvolvimento bíblico. E eu peguei aqui ontem algo que me chamou minha atenção, que eu quero compartilhar com você rapidamente aqui. Olha só. Quer ver? Olha só. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Olha só, antes do embarque. Esta é a primeira vez que viajamos juntos. É uma viagem pela Bíblia. Você e eu e o Espírito Santo. Terceira pessoa da Trindade. Com Jesus, se dispõe a nos acompanhar e promete nunca nos abandonar. Isso será maravilhoso. Com Ele, em nossa companhia, nossa viagem será tranquila, pois teremos sempre quem nos ajude nas horas de dificuldade. Nos livre dos perigos e nos dirija os nossos passos quando a indecisão chegar. Porque é claro que a gente procura viver o que a Bíblia diz, porque é o nosso manual de fé e de conduta. Mas acima de tudo, devemos crer naquilo que ela diz. Uma observação aqui, ainda que seja uma observação pormenor. A gente tem a Bíblia como manual de fé e de conduta. Nossa prática. Porém, a gente não prega aquilo que a gente vive, a gente prega aquilo que a gente crê. Tá? Então isso aqui me adentrou no meu íntimo de uma forma muito profunda. Porque a gente sempre diz, a gente prega o que a gente vive, a gente prega o que a gente vive. E de certa forma a gente diz isso, mas numa hipocrisia muito grande. Porque às vezes o quadro em casa não é esse, às vezes o quadro familiar não é esse, às vezes o quadro financeiro não é este, às vezes o quadro físico não é este. Mas a pessoa acaba verbalizando algo que ela não vive. Então a gente não prega aquilo que a gente vive, a gente prega aquilo que a gente crê. Vamos lá. Aí eu até falei que na terceira vivência, 4, transmissão do correto conteúdo bíblico. Então veja bem, gente, a importância da igreja estudar é esta, de você transmitir aquilo que a Bíblia de fato diz.
não é aquilo que eu penso, não é aquilo que eu acho, entendeu? Então, quando a gente está interpretando a Bíblia com essa ferramenta chamada hermenêutica, fica de lado aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, tá? Para eu poder aplicar aquilo que ela verdadeiramente diz. Vamos lá. Entretanto, a Igreja Evangélica Brasileira não é uma potência numérica mundial, como preconizam algumas pesquisas na atualidade. Sim, mas é possível que por detrás desse numericismo megalomaníaco está também a manipulação das escrituras, isto é, objetiva-se com a leitura bíblica, objetiva-se com a leitura da Bíblia obter proteção, prosperidade financeira, saúde, etc. Em outras igrejas, fica evidente que a Bíblia deixou de ser a única regra de fé e prática. Doravante, conquanto gigantesca a Igreja Evangélica no Brasil exterioriza fragilidade teológica e doutrinária em suas práticas. E quais são alguns dos muitos desafios que estão sendo apresentados na Igreja atualmente? Citarei sucintamente, apesar da existência de outros movimentos igualmente importantes, apenas o pluralismo que está presente nos âmbitos intelectual, religioso, ético e teológico. O que é o pluralismo? Pluralismo é a diluição da palavra de Deus para poder agradar os fiéis, para poder agradar os membros, para poder agradar a membresia. Então, eu vou diluir a palavra para mim não automaticamente, com a própria palavra, eu não ofender A nem ofender B. Por isso que algumas igrejas que você vai pregar, você não pode falar sobre isso, não pode falar sobre aquilo, não pode falar sobre aquilo outro. Posso te dar uma regra. Você pode falar o que você não pode falar. De uma certa forma, você está diluindo a palavra para não ofender os fiéis. Tá? Porque hoje em dia a Bíblia ofende. Hoje em dia se pregava sobre o pecado, as pessoas se arrependiam e mudavam suas práticas de vida. Hoje em dia se prega sobre o pecado, as pessoas se sentem ofendidas, vão embora e não voltam mais. Vamos lá. Afirmo, de antemão, que o mesmo constitui-se um notável desafio à Igreja, porque sua tônica é essencialmente discursiva e, como parte notável da Igreja Evangélica Brasileira tem dificuldades significativas na interpretação, assimilação e instrução das doutrinas cristãs fundamentais, será que terá respostas coerentes e convincentes para dar a tais movimentos? Se uma mente iluminada pela Bíblia, como poderá, se uma mente iluminada pela Bíblia, como poderá defender-se? Sem saber a contento as sagradas letras? Como guardará as verdades da fé cristã? Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. 2 Timóteo, capítulo 3, desculpa, versículo 15. Achamos? Amém. Vamos ler então. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Veja bem, olha o que Paulo está orientando ao seu filho na fé, Timóteo. Timóteo, é sabido que você, desde pequeno, você sabe as Escrituras. Porque toda criança judaica, quando ela é desmamada, com 5 anos,
ela vai estudar dos 5 até os 10. Todo o canon sagrado, aliás, toda a Torá. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar e Devarim. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Vai estudar esses 5 livros e vai decorar todos eles, dos 5 anos até os 10. Ele vai estar afiado. Então, quando Paulo está falando aqui para Timóteo, que desde a sua infância, que ele sabe as sagradas letras ou as sagradas escrituras, está falando, desde pequeno, desde criança, você conhece a história veterotestamentária, porque os apóstolos não pregaram com o Novo Testamento. O Novo Testamento não existia nessa época aqui. Tá? Porque a gente precisa falar isso aqui, porque tem muita gente hoje invalidando o Antigo Testamento. Né? Mas os apóstolos, na época de Jesus, aliás, depois de Jesus, pregavam o Antigo Testamento, que era a única ferramenta que eles tinham. Então, Paulo está dizendo, ó, você sabe desde criança, dos 5 aos 10, e essa escritura que você sabe, ela vai fazer o quê? Vai fazer você sábio e vai te dar fé para a tua salvação, que é em Cristo Jesus. Por quê? Porque não existe despertamento maior do que o ouvir, tá? Porque a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Deus escolheu salvar pela loucura da pregação do Evangelho. Alguém prega, a palavra vem, passa pelo estribo, que é o menor osso do corpo humano, estribo, bigorna, martelo, atinge o hipocampo e desperta a fé. Então Deus escolheu pregar, mas escolheu introduzir, começando pela menor parte, que é ouvir. Deus sempre começa fazendo do menor em nós para o maior, porque é algo progressista, tá? Falando em nós, não é nele, porque nele não. Nele você vai ver que Deus, quando vai começar a criar a terra, primeiro ele cria os céus, para depois criar a terra. Porque o que é em cima rege embaixo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Só que em nós, ele vai sempre começar do menor para o maior. Ok? Então, a dificuldade hoje é de ter uma teologia sustentável. Porque a igreja hoje não quer sentar para aprender. Muitos se levantam para ensinar, mas nunca se sentaram para aprender. Tá? E hoje em dia, o ensino, ele mudou muito. Quando eu fiz meu bacharel, eu estudei 4 anos e 8 meses de faculdade teológica ali, só bacharel. Não estou falando do básico, do médio, ciência da religião, a teologia, não. Estou falando do bacharel. 4 anos e 8 meses. Hoje em dia você chega numa igreja, numa sala teológica, você entra 9 horas da manhã, meio-dia, 2 horas da tarde, você já sai com formado em bacharel em teologia. Então as pessoas hoje não querem passar o tempo, percorrer o caminho do aprendizado. As pessoas hoje querem pular etapa. Hoje em dia, se você for para a cozinha, quer fazer algo rápido, a primeira coisa que você vai fazer é miojo. É uma macarrão que eu coloco, a água ferveu, 3 minutinhos está pronto. Só que eu fui lecionado com espaguete. Você colocava água, esperava a água ferver, colocava óleo, azeite, colocava o macarrão, esperava cozinhar, descascava o alho, triturava o alho, colocava a cebola, colocava óleo ou azeite, ou banha de porco, colocava tudo isso aí, refogava, colocava o extrato de tomate, ou então molho de tomate para poder fazer o macarrão. Olha o processo do preparo do espaguete, olha o preparo do nissinilaio, do miojo. Então hoje em dia, a nossa geração hoje não quer mais sentar para aprender, quer pular etapas. Primeiro, desafio à hermenêutica. Pluralismo intelectual, religioso e teológico. Quase quebra a língua, né? Pluralismo intelectual. Cebolinha, então, faz escrito e vai tomar uma coça, né? O cristianismo não é refratário à racionalidade, nem é irracional. Antes,
seu sistema é perfeitamente coerente. O que ele não legitima é a abordagem racionalista do mundo. E aqui entra o pluralismo intelectual. Tá? Observação aqui. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer para Timóteo assim, ó, nos últimos tempos vão surgir homens amantes de si mesmos, gananciosos, homens que vão ter dificuldade de entender, de aprender, de absorver a sã doutrina, tendo comichões no ouvido e vão criar mestre para si. E é o tempo que nós estamos vivendo. É o tempo que se levanta pessoas que sabem um pouco de tudo, mas no final não sabem nada e com dificuldade de ouvir. Querem sempre levantar, poder falar, mas com dificuldade de ouvir. É a nossa geração. Jacques Derrida, no ano de 1930 a 2004, filho de pais judeus, nascido na Argélia, é considerado o criador ou sistematizador do desconstrucionismo que, entre outras finalidades, promove uma forma de leitura que pesquisa contradições entre as intenções do escritor e que o texto afirma de fato. Essa é a metódica da sistematização. É você confrontar o que alguém disse com aquilo que de fato a Bíblia diz. A priori, talvez não pareça que a interpretação e a autoridade da Bíblia serão afetadas pela hermenêutica da suspeição. Trata-se apenas de demontagem, de decomposição dos elementos da escrita, do uso da reinterpretação como pilastra fundante de um novo conhecimento. Será? Uma investigação minuciosa dos passos para a abordagem desconstrucionista pode trazer esclarecimentos vitais ao interessado no estudo e na prática das Santas Escrituras. Os mesmos vão desde a descoberta das operações binárias que estruturam o texto, articulação de comentários sobre valores, conceitos e as ideias que subjazem a essas operações, subversão das operações, aceitação de outros níveis de significação e, finalmente, continua a abertura à interpretação do texto, supondo-se o princípio de que o significado é sempre móvel, múltiplo e ilimitado. Em suma, será que é possível mensurar as consequências do meio evangélico se cada cristão entender e aceitar que o processo de interpretação do texto, e no nosso caso, em especial, o texto bíblico, não pode jamais chegar à conclusão? Ou que o texto, mesmo bíblico, sempre proporciona outras vinculações, correlações e contextos, portanto, tem sempre o potencial para a produção de mais significados, tá? Então, essa abertura que nós temos de diversidades de interpretações faz com que surjam, né, várias ideias, várias teses e várias teorias. Só que uma coisa eu disse antes e reitero: Deus não tem responsabilidade com aquilo que eu entendo da Bíblia. Ele tem responsabilidade com aquilo que ele diz, com aquilo que a Bíblia diz, tá? Com aquilo que a Bíblia diz, de fato. Não com aquilo que eu entendo. Por isso que toda leitura
ela tem que ser auxiliada pelo Espírito Santo de Deus. Haja vista que a leitura bíblica não é o mesmo do que você ler um jornal, uma revista Época, uma revista Caras, uma revista Veja. Não. A leitura bíblica é uma leitura espiritual. Tá? João 6,63. A palavra do Senhor é espírito e vida. Tá? Então ela é espírito. Para entender ela, tem que ter olhar espiritual, mente espiritual, um coração espiritual e um ouvido espiritual. Se olharmos com olhar carnal, nós vamos ler e não vamos entender. Vamos ficar dando voltas em torno de nós mesmos sem chegar em lugar nenhum. Porque a Bíblia não é um mero livro para ser lido. É um livro para ser examinado com o auxílio do Espírito Santo de Deus. Tá? Então sempre que você for ler, peça ao Espírito Santo que te ilumine a tua mente. Ilumine a tua visão. Ilumine o teu coração. Para você interpretar de forma certa, de forma clara e precisa aquilo que ele quer dizer na sua totalidade. Tá? 2. Pluralismo religioso. A hermenêutica, na suspeição, a hermenêutica da suspeição, que sugere que cada pessoa pode ter as suas próprias ideias com respeito do texto lido e ninguém pode reivindicar exclusividade de verdade na sua interpretação, pode ser danosa, sendo mal aplicada, tá? E é isso que acontece na suspeição, nessa interpretação de suspeição, entre os defensores de Calvino e os defensores de Armínio, tá? É isso que acontece. Por quê? Porque um sustenta uma coisa, o outro sustenta a outra e acaba se confrontando entre si. E acaba dando choque entre si. Então, automaticamente, isso se tornou danoso. Porque hoje, eu sou de Calvino, eu sou de Armínio, eu sou de fulano, eu sou de Bertão. Não, a gente tem que defender o que a Bíblia diz. Tá? Eu sou cristão, gente. Não foi Calvino que morreu por mim, não foi Armínio que morreu, foi Cristo que morreu por mim. Tá? Então isso nós temos que ter em mente. Mas o mesmo pressuposto também existe no pluralismo religioso. Os pluralistas têm empregado uma parábola bem conhecida, aquela dos 6 cegos, para ilustrar a relação a relação que tem havido entre o cristianismo e as outras religiões não cristãs. Elas têm abordagens diferentes a respeito de Deus, mas embora sob perspectivas diferentes, falam da mesma coisa, elas têm horizontes de compreensão diferentes, contudo, suas narrativas são sobre o mesmo Deus. A igreja cristã pode afirmar que Jesus Cristo é Salvador. Entretanto, não pode afirmar, como tem feito durante milênios, que ele é o único caminho que conduz o ser humano à salvação. Veja bem, essa suspeição aqui, ela vai nos confrontar. Tá? Por quê? Porque está dizendo aqui, entretanto, não pode afirmar, como tem feito durante milênios, que ele é o único caminho que nos conduz o ser humano à salvação. Isso aqui é uma suspeição. Por quê? O João 14,6 diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Que ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Só que dentro dessa suspeição aqui, eu preciso defender também esse lado aqui. Por quê? Porque a igreja aplicou durante milênios que só pela igreja pode ser salvo. E eu conheço pessoas que não estão na igreja, mas creem em Cristo, que vão ser salvas. Que tem mais vivência com Deus do que muitos que estão na igreja. Então é Cristo que salva e não a igreja. Porque Cristo não está preso à religião. Tá bom? Ele está acima da religião.
Haja vista que a palavra religião no latim é religare. Religar o homem a Deus, que foi Jesus, tá? Porque só Jesus salva e não a igreja. Tá? A gente continua no próximo vídeo.